Deus da glória, nesta noite nós levantamos a nossa voz até ao trono da Tua graça, Deus. Te queremos pedir que venhas abençoar o Teu povo, a Tua igreja, que abençoes cada um de nós e que o Teu nome possa ser exaltado e glorificado. Derrama do Teu Espírito e abençoa-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Temos vindo a estudar a carta aos Hebreus. E hoje nós iremos começar a meditar no capítulo 12 desta mesma carta. No último estudo bíblico nós falámos acerca dos versículos 38 a 40 do capítulo 11 e para lembrar um bocadinho do que é que foi este capítulo 11, nós vimos que ele começa com um conceito do que é a fé, depois ele fala do poder da fé e em seguida ele dá 7 exemplos de fé. Faz um comentário sobre os 7 exemplos que deu e dá mais 11 exemplos de fé. Lembro que todos estes exemplos que nós temos aqui são de figuras de pessoas do Velho Testamento. Depois, a seguir, ele menciona mais um conjunto de nomes de uma forma mais resumida e, por último, faz uma conclusão e uma pequena aplicação. Se nós olharmos e olharmos para a aplicação que ele faz, ele diz que estes homens que foram mortos por causa da sua fé, eles eram tão grandes, veja a expressão, eram tão grandes que o mundo não era digno de os ter como seus habitantes. Isto contrastava de uma forma extraordinária. Eles foram mortos porque achavam que eles não eram dignos para viver. E agora o escritor aos Hebreus diz ao contrário, diz que o mundo é que não era digno de ter pessoas tão elevadas na sua fé como estes homens. Mas ainda assim, eles não alcançaram a promessa. Eles, pela fé, eles morreram na expectativa de um dia virem a alcançar esta promessa. A vida do herói viveu mostrando a sua fé. O tempo da sua vida constitui-se num tempo de prova. O sacrifício de Jesus torna válida a confiança de cada um destes heróis da fé. Foi validado com o sangue do maior de todos os heróis, que é Jesus Cristo. Amém? E foi validado com o seu sangue. Foi validado na cruz do Calvário. E por último, a glorificação do herói. Todos juntos aguardamos a vinda de Jesus para que todos juntos possamos vir a ser glorificados juntamente com eles. Queria nesta noite agora falar convosco acerca deste capítulo 12 e antes de eu fazer uma introdução ao capítulo, gostaria de dizer que ele fala acerca do exemplo de Cristo como motivador da nossa perseverança. Motivador da nossa perseverança. Leiamos os primeiros 2 versículos do capítulo 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Estes são os primeiros 2 versículos do capítulo 12 de Hebreus. Olhando para quem? Olhando para quem? Para Jesus. Se você olhar para alguém ao seu lado, você vai ficar limitado a esse que está aí ao seu lado. Se você olhar para Jesus, você não vai ter limite. Porque o seu poder, o seu exemplo, a sua motivação, ela é infinita. Amém? Amados irmãos, olhemos de forma um pouquinho mais pormenorizada. Este capítulo começa por falar acerca da completa suficiência em Cristo como autor e consumador da nossa fé. Depois ele fala acerca de um pai amoroso, que consegue que tiremos proveito, tiremos benefício
das nossas tribulações. Pergunto eu, será que nós vemos benefício nas nossas tribulações? Mas o nosso Pai, Ele consegue que até das nossas tribulações nós consigamos tirar benefícios. O perigo do fracasso espiritual, vamos ver isso depois lá no meio do capítulo. A graça de Deus superior à antiga aliança e, por último, a justiça de Deus. Então, meus amados irmãos, é este capítulo que nós iremos começar a estudar hoje e gostaria de pensar convosco em alguns pontos deste capítulo. O capítulo 10, que nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui, faz advertências para que os crentes não se afastem de Deus, não se afastem da sua palavra, não se afastem da sua igreja e não entrem na apostasia. Ou seja, não se desviem daquilo que a palavra de Deus diz que eles devem de fazer. No capítulo 11, nós vemos que apresenta o justo, este justo que vive pela fé, evitando desta forma o tal desvio que é falado e abordado no capítulo 10. Amados irmãos, nós precisamos de olhar atentamente para isto, porque depois de ele apresentar isto, ele diz, nós agora estamos rodeados de uma tremenda nuvem de testemunhas. Quais testemunhas? As testemunhas que ele apresentou no capítulo 11. Portanto, veja o que é que diz. Portanto, nós também. Sabe como é que começa este versículo? Começa exatamente com esta ideia que está aqui. Qual é que é? Conseguem ver? Posso ouvir? Portanto. E este portanto faz uma ligação entre o texto que está atrás e o texto que ele vai apresentar na frente. Este, portanto, é como uma partícula em que junta duas coisas. Portanto, nós que estamos também rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Esta nuvem de testemunhas tem a ver com este número enorme de pessoas que ele abordou no capítulo 11. A expressão nuvem tinha naquela altura um significado muito especial. Quando havia os grandes espetáculos nas grandes arenas que vocês veem aí nos filmes, e acabava esses espetáculos, de repente eles abriam as portas e as pessoas saíam todas. Se vocês virem os filmes do Asterix e do Obelix, eles fazem aquilo de uma maneira que aquilo parece formigas a correr. Esse número de pessoas, esse grupo de pessoas a sair, era chamado da nuvem. E agora o escritor aos Hebreus vai recuperar esta ideia e diz que existe uma nuvem, um número interminável de pessoas que são testemunhas. Pessoas que nos ajudam com o seu exemplo. Pessoas que não são um ou dois, mas que é um grupo muito grande. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, temos um objetivo. Vocês gostam de objetivos? Não. Já vi que há gente que gosta de objetivos. O meu propósito é chegar ali. E eu vou trabalhar para chegar ali. É bom assim, não? Eu não tenho objetivos. Hoje vou correr para a frente, amanhã vou correr para trás e no dia a seguir estou no mesmo sítio. Não fiz nada. Nós precisamos de objetivos. E espiritualmente nós devemos ter bem definidos os nossos objetivos. O meu objetivo é quando eu acabar a carreira, eu puder estar com Cristo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de correr a corrida. Mas é preciso chegar ao fim. Amém? Quando eu era mais novo, e ainda sou muito novo, mas quando eu era assim muito mais novo, eu gostava de ver as corridas de Fórmula 1. Não sei se vocês aqui gostam das corridas de Fórmula 1. Entretanto, aquilo começou-me a entediar um bocadinho e eu deixei de apreciar assim tanto. Mas eu lembro que na estratégia dos pilotos havia a programação dos reabastecimentos de combustível.
E havia pilotos que arriscavam não reabastecer, e quando eles estavam a uns metros da meta, o combustível acabava e o carro... Eles saíam do carro, empurravam o mais que podiam para passar a meta. Pois eles já não acabavam em primeiro. Mas eles ainda acabavam. Amados, eu não sei se nós vamos acabar a nossa corrida de empurrão, mas é importante que nós tenhamos um objetivo. E que nós não percamos nunca o nosso objetivo. Então, nós temos alguns requisitos. Primeiro, precisamos deixar o pecado. Não há como não fazer. Você quer continuar a correr, você precisa deixar o pecado. E em segundo lugar, precisa deixar o embaraço. O pecado e o embaraço. São duas coisas diferentes, mas são duas coisas que impedem de chegar ao fim da corrida. Qual era o nosso objetivo? Chegar ao final da corrida. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Quem é que desiste mais? Aquele que não chega a arrancar ou aquele que encosta na última volta? Sabe como é que aparece lá na classificação? Desistiu. Amados irmãos, é importante que nós não desistamos. Precisamos chegar ao final da corrida. Amém. Olha, a gente já vai ler alguns versículos, mas antes disso, o modo de correr, com paciência. Vocês gostam de paciência? Quem é que aqui não gosta de paciência? É porque quem não gostar, a Bíblia tem uma forma de nós termos mais paciência. Diz que o que é que produz a paciência? O que é que produz a paciência? Já ouvi aí? A tribulação. Então você não tem paciência, não tem problema. Nós vamos orar ao Senhor para Ele aumentar a sua tribulação, que é para produzir paciência. Não é simpático, pois não, digam comigo. Mas sabe uma coisa? Nós precisamos de paciência. E precisamos de uma outra coisa que eu vou dizer a seguir, mas antes disso queria ler convosco um versículo. Tiago capítulo 1 e no versículo 12 diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quando for provado, bem-aventurado o que sofre a tentação, receberá a coroa da vida. Eu sei que isso é daqueles textos que nós perguntamos porque é que isto está na Bíblia. Está para nós. Amados irmãos, nós precisamos de correr com paciência. Olha, e com persistência. A persistência é alguma coisa... Vou desistir, não, vais persistir. Vou desistir, não, vais persistir. Vou desistir, não, vais persistir. Veja, pense no exemplo de Jesus Cristo. Ele tinha na sua mão o sair, o escapar da cruz e de todo o sofrimento. Ele esteve no jardim do Getsémani orando e ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas faça a tua vontade. E agora ele começa o processo. E sempre ele podia desistir. Facilmente desistir. Mas sabe o que é que ele optou? Persistir. 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 Até à cruz. E o apóstolo Paulo, quando chega à carta aos Filipenses, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele começa dizendo o que é que ele era. Deus. Com toda a prerrogativa de Deus. Mas ele fez servo, humilhou-se até à morte e morte de cruz. E depois ele continua. Pelo que também Deus exaltou soberanamente. E, meus amados irmãos, é isto aqui que nós precisamos ter em vista. O nosso Deus quer exaltar-nos. Ele quer exaltar-nos a um lugar que nós nem sequer conseguimos descrever. Este lugar é o lugar que Ele tem preparado para nós na eternidade. Mas nós precisamos de persistir no caminho.
tendo em vista o objetivo. E quando nós chegarmos, Ele vai exaltar-nos. Amém? Olha, deixem-me mostrar-vos aqui um outro gráfico. Nós temos aqui duas coisas. As nossas escolhas podem trazer duas coisas negativas. A primeira, o pecado, que eu há bocadinho, como vocês viram, saltei à frente, e o embaraço, que eu também saltei à frente. E eu pus aqui uma comparação. O pecado funciona como um tiro. E se alguém levar um tiro, o que é que acontece? À partida, se o tiro for num sítio complicado, vai morrer. Mas temos aqui uma segunda hipótese. Alguém que deixa de comer. Vamos cozer a boca dessa pessoa e essa pessoa vai ficar impedida de comer. O que é que vai acontecer a esse indivíduo? Vai viver? Não. Vai morrer. Deixem-me perguntar-vos, qual dos dois é que morre menos? Os dois morrem. Porque morrer não há hipótese de morrer mais ou de morrer menos. Ou se morre ou não se morre. Aqui, olhemos para a morte como o não chegar ao objetivo. E sabe o que é que nós estamos olhando aqui e estamos vendo? Aquele homem, aquela mulher que não deixa o pecado, sabe o que acontece? Ele vai morrer. Poderá ser uma morte mais rápida, mas ele vai morrer. Ele não vai alcançar o objetivo. Mas há muitas pessoas que não alcançam o objetivo porque se deixaram embaraçar com as coisas desta vida. E sabe o que acontece? Eles não conseguem caminhar. Estão embaraçados. Este embaraço, muitas vezes, é o primeiro passo para o pecado. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Este texto, ele fala acerca do pecado que tão de perto nos rodeia. Do pecado que tão rapidamente, tão facilmente nos envolve. Pedimos para uma tradução mais literal. Mas quando fala do embaraço, diz que nós precisamos de nos desembaraçar de todo o peso. Como alguém que tem algo vestido para se agasalhar, mas quando vai correr despe essa roupa exterior, deixa para trás. E ele concentra todas as suas forças a correr. Não sei se vocês já viram, nós vemos isso muitas vezes nas várias competições dos atletas. Com um calçãozinho, uma camisolinha e acabam a corrida, eles vestem um casaco, parece que vão para a neve. Já viram? Acha que ele podia correr com esse casaco? Ia ficar embaraçado. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós possamos olhar para o objetivo e não desistir dele. A corrida só termina quando? No fim. A corrida só termina no fim. O fim é quando partirmos deste mundo e chegarmos à presença de Deus. O fim é quando partirmos deste mundo e estivermos com Deus para sempre. Gálatas capítulo 5 e no versículo 7. Paulo fala com os Gálatas, com os crentes da Galácia e diz: corrias bem, quem vos impediu? Para que não obedecesseis à verdade. Amados irmãos, quantas vezes nós estamos correndo bem e aparece qualquer coisa como um impedimento para nós continuarmos a correr. Precisamos de persistir nesta corrida de forma séria e madura. Em Marcos, no capítulo 13 e no versículo 13, e estas são palavras do Senhor Jesus que diz: e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Correr veloz desde a partida até a meta. Nada temes das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até à morte, e dar-te-ei
a coroa da vida. Meus amados, olhemos mais uma vez para este texto. O pecado, ele está instalado neste mundo. Este mundo vive no pecado e por causa disso, aquilo que a Bíblia chama de pecado muitas vezes torna-se o natural. Mas a Bíblia continua a dizer que é pecado. Mas a sociedade diz que é natural. Agora, cabe-nos a nós escolher qual é o padrão que nós queremos. É uma questão de escolha. A primeira carta de João, no capítulo 5 e no verso 19, a palavra de Deus diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2 e no verso 2, diz: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, meus amados irmãos, um grande problema é o pecado e este mundo vive no pecado e nós precisamos, no meio desta geração, no meio desta sociedade, nós precisamos de olhar para aquilo que Jesus nos diz através da sua palavra e fazer a diferença. Olha, através da nossa carne. Nossa carne também não é assim muito boa. A nossa natureza é pecadora. E por causa disso, nós precisamos em cada dia de a contrariar. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, lá no verso 17, diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Veja, a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Em Romanos capítulo 8 e no versículo 13, o apóstolo Paulo escreve: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, ou da carne, vivereis. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de olhar para as nossas inclinações, para a nossa natureza que é pecadora. E precisamos em cada dia de a contrariar. E por último, temos o nosso adversário. Ele está sempre a olhar, a ver como é que consegue fazer de forma que nós desistamos da corrida. Veja o que é que nós temos. Ele tenta explorar as nossas fraquezas e também tenta explorar as circunstâncias. Às vezes a vida leva-nos a circunstâncias que nós não sabemos muito bem o que fazer, mas nós próprios temos fragilidades, fraquezas, e ele tenta explorar as duas coisas. E se ele conseguir que nós desistamos da corrida, se ele conseguir que nós pequemos, se ele conseguir que nós nos deixemos enrodar, ele ganhou. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós possamos olhar para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Sede sóbrios e vigiai. Já sabemos que Ele está aí, não sabemos? Então fica vigilante. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele só vai tragar os que estiverem distraídos. Então o que é que nós precisamos de fazer? Vigiar. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E, meus amados irmãos, que nós possamos olhar em cada dia, fazer aquilo que está ao nosso alcance, fazer aquilo que está nas nossas mãos, para que o diabo, ele não consiga vir
e nos apanhar desprovidos. Amém? Amados irmãos, este é o início deste capítulo 12. Deste capítulo que começa falando acerca de nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhemos para Ele. Se nós olharmos para outro sítio, não vai correr bem. Olhemos para Ele e tudo irá correr bem. Que Deus possa abençoar os meus amados irmãos e irmãs. Deixem-me